Eu o conheci na festa. Eu vou vê-lo em breve. Você sabe como utilizar os pronomes objetos diretos corretamente em português? Nesse vídeo eu vou te explicar. Bom, para começar, eu já preciso dizer que o tema desse vídeo é um dos assuntos mais confusos da língua portuguesa. Existem muitas regras para a utilização desses pronomes, mas na verdade a maioria dos brasileiros não conhece essas regras e não usam elas na prática. Na verdade, dificilmente você vai escutar uma pessoa falando esses pronomes, mas é muito comum ver em textos escritos. Mas não se preocupe, nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber para entender as pessoas e também para ser entendido, ok? Vamos começar então pela parte mais fácil. O que são os objetos? Quando vamos fazer uma frase, sempre temos uma pessoa que faz a ação do verbo. Essa pessoa se chama sujeito. E aí, nós temos também uma pessoa ou um outro ser que sofre a ação do verbo. E quem sofre a ação do verbo é chamado de objeto. E aí, para não repetir esse objeto várias vezes na nossa frase, ou para deixar ele um pouco mais curto, nós substituímos esse objeto por um pronome. Parece um pouco complicado, mas daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos e você vai ver que é mais simples do que parece. Beleza, agora que você já sabe o que é um objeto, vamos ver o que são os objetos diretos. Objetos diretos são todos os objetos que não precisam de preposição entre ele e o verbo. Por exemplo, eu comprei um celular. Um celular é o objeto direto. Ele conhece a sua irmã. Não tem preposição. A sua irmã, objeto direto. Eu toco violão. Violão é o objeto direto. Tudo ok? Então agora que você já sabe a teoria, vamos ver na prática como utilizar os pronomes objetos diretos. Por exemplo, na frase, eu conheço o João. O João é o objeto direto. Se você quiser falar, eu conheço o João e acho o João inteligente, a frase fica um pouco repetitiva. Por isso, vamos substituir o João por um pronome um pouco mais curto. Nesse caso, vamos ter a frase eu conheço o João e o acho inteligente. Fica bem mais bonito, né? E os pronomes objetos diretos são me, que substitui eu, portanto eu posso dizer eu me conheço, ti, que substitui você, então eu te conheço, o, que substitui ele, eu o conheço, a, que substitui ela, eu a conheço, nos, que substitui nós, eu nos conheço, os, que substitui eles, eu os conheço, e as, que substitui elas, eu as conheço. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Eu comprei um celular. Pode ser substituído por eu o comprei. Ele conhece a sua irmã. Pode ser substituído por ele a conhece. Eu toco violão. Pode ser substituído por eu o toco. Certo? E como eu disse no começo do vídeo, existem muitas regras. A primeira delas diz quando devemos colocar o pronome antes do verbo ou quando devemos colocar o pronome depois do verbo. Portanto, na frase eu comprei um celular, podemos substituir pelo pronome o e podemos colocar esse pronome antes do verbo, eu o comprei, ou depois do verbo, eu comprei-o. Se você ler um texto em português, provavelmente você vai ver verbos das duas formas, mas 90% das pessoas preferem colocar o pronome sempre antes do verbo. Porém, quando os verbos terminam com R, S ou Z, devemos remover a última letra do verbo e os pronomes o, a, os, as se transformam em lo, la, los, las. Nesse caso, os pronomes devem vir sempre depois do verbo. Então, na frase eu vou comer a pizza hoje à noite, podemos dizer vou comê-la hoje à noite.
Na frase eu vou comprar o celular, podemos dizer eu vou comprá-lo. E a última regra é que quando um verbo termina com a letra M, os pronomes o, a, os, as se transformam em no, na, nos, nas e também vem sempre depois do verbo. Eles compraram uma casa pode virar eles compraram-na. Elas encontraram o restaurante pode virar elas encontraram-no. Tudo bem? Bom, Diego, lá no começo do vídeo, você falou que as pessoas não falam assim na prática. Mas então, como elas falam? Na verdade, nós usamos os pronomes ele e ela para todos os objetos. Então a frase eu vou comer a pizza pode ser simplesmente eu vou comer ela. Eles compraram a casa pode ser simplesmente eles compraram ela. Eu acho o João inteligente pode ser simplesmente eu acho ele inteligente. Uma outra opção é não substituir o objeto pelo pronome e usar a frase mais longa e mais repetitiva. E é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, clica no like para me ajudar a fazer mais vídeos como esse e não esquece de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela eu vou deixar mais 2 vídeos para você continuar aprendendo português.